paz. Sou o Diácono Alberto. Estaremos dando início agora à nossa escola bíblica online Semeando Vidas, na qual estamos falando sobre as cartas paulinas. E hoje estaremos ministrando sobre o capítulo 9 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E como sabemos, Corinto hoje existem apenas ruínas, foi uma cidade muito importante, né? E ela fica na atual Grécia, a cerca de 80 quilômetros aproximadamente de Atenas, né? E o apóstolo Paulo, queridos, ele chegou na cidade de Corinto durante a sua segunda viagem missionária. Nesse período, Corinto, né, era uma cidade romana e era profundamente pagã nos seus costumes. Tanto que o apóstolo Paulo, ele dedica muito tempo àquela comunidade, seja com a sua presença física e até mesmo através dessas cartas que ele escreveu, né, para os irmãos de Corinto. E é um lugar onde ele passou a maior parte do seu tempo. Ele chega lá em Corinto, né, depois de uma experiência negativa que ele teve lá no aerópago de Atenas. Ele estava desanimado e ele chega a falar, né, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele diz que: "E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande temor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus." O apóstolo Paulo, ele estava tendo, muitos problemas com essa igreja por conta de profetas que estavam ali ensinando de forma errada ao povo, que o povo primeiro precisaria ser judeu antes de ser cristão, né? E os judaizantes estavam pregando isso. E eles estavam até, nesse capítulo 9, que nós vamos tratar hoje, o apóstolo Paulo ele está até falando com eles com relação ao questionamento que eles tinham do apóstolo Paulo em ser um apóstolo de Cristo, né? E conforme estamos tratando, nesse momento, o próprio Deus é que vai animar o apóstolo Paulo, como conta lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, os versículos de 9 e 10, que diz que teve durante a noite o apóstolo Paulo uma visão em que o Senhor, né, lhe disse: "Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer mal, pois tem muito povo nesta cidade." Existiam muitos cultos pagãos nessa cidade de Corinto, e temos que ter presente que essa cidade, antes dela ser romana, ela foi conquistada e destruída, né, em 146 a.C. Ela era grega. Por isso que, imaginemos nós, num contexto de religião grega, né, seus vários deuses que ainda estavam, né, sendo cultuados naquela cidade.
né? Foi neste local, lá em Corinto, que começou os famosos Jogos Istmicos, ou seja, as Olimpíadas, né? Em honra a Poseidon, deus do mar, que para os romanos era Netuno. E 100 anos após a destruição romana, a cidade ela foi refundada por Júlio César, que viu no local um ponto estratégico importante e construiu ali uma colônia romana. E o apóstolo Paulo, lá nessa carta de 1 Coríntios, capítulo 9, ele inicia essa carta fazendo a defesa do seu ministério, né, porque os falsos mestres o estavam acusando de não ser apóstolo, né, e além disso, que a sua principal motivação na pregação do evangelho era a ganância, e nada mais. E o apóstolo Paulo, queridos, ele apresenta a sua defesa e ele dá argumentos contundentes nesta carta, né? E ele defende o seu direito de receber ofertas e sustento para a pregação, pois é algo que está assegurado na palavra de Deus. E ao falar, querido, da sua motivação, o apóstolo Paulo, ele diz que ele ama fazer isso. E de qualquer forma, a ele é imposta a necessidade de pregar o evangelho. E fazendo e quando ele prega o evangelho, ele o faz com alegria, não com tristeza, né? E é interessante quando nós, seres humanos ingratos que somos esquecidos e oportunistas. E no capítulo 1 de 1 Coríntios, capítulo 9, o apóstolo Paulo ele dedica a sua energia a defender a validade e a autoridade do seu ministério diante dos cristãos de Corinto, que são também seus filhos na fé, porque ele fundou essa igreja. E eu quero que você acompanhe comigo, através da Bíblia. Vamos ler o que diz a Bíblia Sagrada. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1, que diz: a liberdade e os direitos dos apóstolos. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Ele diz que são filhos dele na fé. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa. Para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher, irmã, como também os demais apóstolos? E os irmãos do Senhor? E Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens. Ou não diz a lei também o mesmo? Porque a lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante
Se nós nos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Versículo 12. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E o que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim, ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Vamos entender um pouco o que o apóstolo Paulo vem trazendo nesta mensagem, no versículo 1 ao versículo 14. Vamos ver a explicação do apóstolo Paulo com relação a este tema, né, no qual ele estava sendo questionado do seu apostolado. Porque, queridos, alguns coríntios, eles questionaram mesmo a autoridade e os direitos do apóstolo Paulo. E por essa razão, ele exibiu as suas credenciais. Não, eu sou apóstolo de Cristo. O apóstolo Paulo, queridos, ele realmente viu Cristo e falou com ele, que o chamou para ser apóstolo. Isso a gente pode ver lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3, como conhecemos o texto de Atos dos Apóstolos, né? No versículo 3, que diz que indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente, o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Olha como o apóstolo Paulo recebeu a orientação do próprio Jesus para se tornar um apóstolo de Cristo. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está adorando e orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem
quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Muita honra, não? Levar o nome de Jesus aos reis, aos gentios e também aos filhos de Israel, ou seja, aos judeus. E das credenciais do apóstolo Paulo é que torna os conselhos dele, né, que ele deu nesta carta, ainda mais persuasivos, querido. Quando lemos a história do encontro de Jesus, sabemos que não tem como o apóstolo Paulo não pregar sobre Jesus. E lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que o apóstolo Paulo, ele defendeu ainda mais, né, de forma mais veemente, o seu apostolado. Porque, queridos, a transformação de vidas era a evidência de que Deus estava usando o apóstolo Paulo. A sua fé, a nossa fé, assim como o apóstolo Paulo fazia, a nossa fé, ela tem impactado outras pessoas. Nós temos sido canais de bênção para as outras pessoas. Nós podemos transformar vidas ajudando outros a crescer na fé. Temos trabalhado com pessoas para o crescimento espiritual delas. Devemos ser usados por Deus, querido. Deus permite que Ele faça de você uma pessoa eficiente, isso que nós precisamos. Porque o apóstolo Paulo, ele usou a si mesmo como exemplo de pessoa, né, que abriu mão de todos os seus direitos. O apóstolo Paulo, ele tinha direito à hospitalidade e ser casado, e a ser também remunerado por seu trabalho, mas ele de boa, né, boa vontade, né, abriu mão, ele desistiu, né, disso tudo para levar as pessoas a Cristo. Este era o propósito do apóstolo Paulo, levar pessoas a Cristo. Quando o nosso enfoque estiver em viver para Cristo, os nossos direitos, querido, eles se tornarão corporativamente sem nenhuma importância. Jesus, ele disse que os trabalhadores são dignos de seu salário. Lá em Lucas 10, fala sobre isso. E o apóstolo Paulo, ele repetiu esse pensamento de Jesus. Lucas 10 vai dizer: e ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que estiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade que entrardes, e vos receberem, comei do que vos for oferecido. O apóstolo Paulo repetiu o que Jesus tinha dito. O apóstolo Paulo, né, exortou a igreja, né, a não deixar de pagar aos seus obreiros cristãos.
nós temos a responsabilidade de cuidar dos nossos pastores, ensinadores e outros líderes espirituais. É nosso dever nos certificarmos de que aqueles que servem nos ministérios sejam suficientes e adequadamente recompensados. Este é o ensinamento do apóstolo Paulo. E os irmãos do Senhor, eles atingiram uma posição de liderança na igreja de Jerusalém. Tiago, um dos irmãos de Jesus, por exemplo, ele dirigiu o Concílio de Jerusalém a chegar a um acordo, né? Como vimos lá, né, que estava havendo um problema da circuncisão, e o apóstolo Tiago, ele, né, que dirigiu o Concílio de Jerusalém, escreveu o livro, né, que leva o seu nome, bem como uma carta também, que foi redigida lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, que diz assim: e havendo-se calado, ele se calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: homens irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, disse o Senhor, que faz todas estas coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Por isso julgo que não deve perturbar aquele que entre os gentios que se convertam a Deus. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue. E cada sábado é lido nas sinagogas. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciões, com toda a igreja, eleger um homem dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. E por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciões, os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns saíram dentre vós, os perturbaram com palavras e transformaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Então, o apóstolo Paulo, como parte do seu pagamento, ele fala que os sacerdotes no templo, eles recebiam uma porção das ofertas, como seu alimento. Isso lá em Números, capítulo 18, do versículo 8 ao 24, que não vamos ler nessa oportunidade. E o texto bíblico, o apóstolo Paulo, ele fala sobre o desinteresse e o fervor dele como um atleta de Cristo. Depois que ele explica que ele é um apóstolo, teve um encontro com Jesus, o próprio Jesus
o colocou neste ministério para pregar as boas novas. E ele entra no versículo de número 15, né, dizendo que ele é um atleta de Cristo. Mas eu de nenhuma destas coisas usei e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que em alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Queridos, pregar as boas novas era o dom e o chamado do apóstolo Paulo. Ele disse que não podia parar de pregar, ainda mesmo que ele quisesse. Porque o apóstolo Paulo, ele era levado pelo desejo de fazer a vontade de Deus, né? Usando os seus dons para a glória do Senhor. E eu te faço uma pergunta nesta noite. Quais os dons especiais que Deus já lhe deu? Sabendo que você tem um dom, você está motivado? Qual a sua motivação? Como o apóstolo Paulo, ele pregava para honrar a Deus com os seus dons. E o apóstolo Paulo, ele afirmou que tinha liberdade para fazer qualquer coisa. Ele fala no versículo de número 17 em diante, por isso, se o faço de boa mente, terei prêmios. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tem? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me de fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Olha que mensagem mais linda. E eu faço isso por causa do Evangelho, para também ser participante dele. O apóstolo Paulo, queridos, ele afirmou que ele tinha liberdade para fazer qualquer coisa. Ele enfatizou uma vida de estrita disciplina. A vida cristã, amados, ela envolve tanto a liberdade quanto a disciplina. E as metas do apóstolo Paulo era de
glorificar a Deus e levar as pessoas a Cristo. E foi desse modo, né, ele estando livre, que qualquer posição sobre filosofia ou embaraço material não pudesse desviá-lo, né? Ele não podia se desviar por causa de dinheiro, por causa de filosofia, embaraço material, porque ele diz que enquanto ele disciplinava a si próprio severamente para alcançar a sua meta, ele mesmo se disciplinava para alcançar esta meta, para alcançar os perdidos. E o apóstolo Paulo, ele entendia que tanto a sua liberdade quanto a sua disciplina, né, eram ferramentas importantes a serem usadas na obra de Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele mencionou vários princípios, né, importantes para o ministério. Ele diz: e eu faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. E eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Né? Eles têm o corredor, ele tem, a pessoa que pratica corrida, ele tem uma disciplina, ele se abstém de muitas coisas, de muitos alimentos, né? E eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, como diz o apóstolo Paulo. E nós que corremos para Cristo, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo a servidão para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. O apóstolo Paulo, ele mencionou vários princípios, como falei, princípios importantes, né, para o ministério. O primeiro foi: encontre um ponto em comum com aqueles com quem você se relaciona. O 2, evite uma atitude de pensar que sabe tudo. Ah, não, eu sei tudo. Evite. O ponto 3, faça com que os outros se sintam aceitos. Ponto 4, seja sensível às suas necessidades e às suas preocupações. E o 5º e último, aquilo que o apóstolo Paulo mais sabia fazer, procure oportunidades para falar aos outros a respeito de Cristo. Esses princípios, querido, não são apenas para o apóstolo Paulo. Esses princípios, eles são válidos para nós mesmos, para nós, nesse século, nesses dias, né? Devemos usar esses princípios para ganharmos vidas e almas para o reino. Assim como foram usados pelo apóstolo Paulo. Porque
Vencer uma corrida exige um propósito, exige uma disciplina. O apóstolo Paulo, ele usou essa ilustração para explicar-nos que a vida cristã é necessário, né? Um trabalho árduo, queridos. Sabemos que depende da abnegação e preparação exaustiva. E como cristãos, estamos correndo em direção à nossa recompensa celestial. E as disciplinas, elas são essenciais. O que temos feito? Oração, estudo da Bíblia, da Palavra de Deus, adoração no templo. Esses princípios, eles nos habilitam a nós corrermos com vigor, com resistência e termos perseverança. Não fique apenas observando da arquibancada. Não corra apenas algumas voltas, né, a cada manhã. Pega a pista de atletismo, vou dar 10 voltas. Não. Devemos treinar diligentemente. Porque o nosso progresso espiritual, ele depende disso. E, às vezes, querido, como o apóstolo Paulo fala, devemos desistir de até algo bom, a fim de fazer a vontade de Deus. E o dever especial, né, de cada pessoa, ele determina a disciplina e a abnegação que ela deve aceitar. Devemos ter uma meta. A disciplina não é nada além de uma autopunição. Mas devemos ter a meta de agradar a Deus, porque assim, agradando a Deus, a nossa abnegação parecerá muito pequena, quando comparada à recompensa eterna e imperecível que será alcançada quando terminarmos a corrida. Quando o apóstolo Paulo, querido, disse que poderia ser reprovado, acompanhe comigo, versículo 27. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não tenha de alguma maneira a ficar reprovado. Quando Paulo disse isso, que poderia até mesmo ficar reprovado, com certeza, ele não quis dizer que poderia perder a sua salvação. Não. O que ele tinha medo, e o que ele estava colocando aqui, que poderia ficar reprovado, é o que acontece hoje em muitas igrejas, muitas pessoas, muitos ministérios. As pessoas perdem o privilégio de falar do Senhor, de falar a respeito de Cristo. Perde.
Estive conversando com o Senhor, que passou pela nossa igreja. Ele tinha um potencial muito grande para Cristo, para o Evangelho, para as boas novas. Ele trabalhava com uma carrocinha de pipoca. Olha quantas pessoas ele não encontrava na rua vendendo aquela pipoca, que ele poderia falar de Jesus, falar do grande amor de Deus, né? Mas ele confessou que ele perdeu esse privilégio de falar para as pessoas a respeito de Cristo. E ele estava até voltando, né, andando conosco, voltando a se alegrar com o Evangelho de Cristo, se alegrar com as boas novas. Porque, queridos, é fácil ensinarmos aos outros, ensinarmos pessoas como eles devem viver. Você deve viver assim. Até mesmo se tornam religiosos por conta de alguns pensamentos, de algumas ideias, de algumas doutrinas. Mas não, você não deve seguir por conselhos. Não, bons conselhos sim. Mas o que temos que ter maior cuidado no Evangelho é de praticar aquilo que pregamos. Senão, nada faz sentido no Evangelho. Se não praticarmos aquilo que estamos pregando. E nesta noite, que Deus te guarde, que Deus te proteja, Deus te abençoe, que você tenha uma ótima noite de sono, em nome de Jesus. Amém.